é o Boticário ou é a Luon, porque eu sei que elas se misturaram lá, Acho que é uma com a outra. E eles têm um programa deles, que eles implantaram em Manaus há uns bons tempos atrás, que eram programas para serem usados justamente pelas políticas e dispositivos, mas eles não usaram, né? Então a gente pegou e usou quando estava essa criação, né? Sem muito recurso, que eles disponibilizam um local para as mulheres que estão em acolhimento emergenciais ficarem. Então, são para as mulheres que estão em risco de vida. Então, elas têm que sair de algum lugar e não têm onde ficar. Elas ficam 15 dias nesse local. Essa é a principal parceria que a gente tem aqui, então que a gente consegue garantir pelo menos um acolhimento emergencial das mulheres, que não vão ficar na rua porque não tem para onde elas irem. Aí outras parcerias, assim, são bem mais pontuais, assim, de algum evento que a gente vai e eles fazem doações, ou doação de dinheiro, ou eles precisam da gente para alguma coisa, a gente presta um serviço e eles pagam os custos, né? Mas tem muitos, assim, locais que eles fazem meio que porque eles precisam. Agora falando de novo. Mas assim, eu já vi muitos locais assim que a gente precisa cumprir com algum acordo, alguma emenda que a gente tem, então bora chamar o Instituto para eles dar uma palestra lá e a gente falar que a empresa fez alguma coisa. Então bora fazer uma doação pra gente tirar uma foto e falar que a gente tá ajudando. Ou então, né, quando aparecer algum político, bora usar disso e bora se autopromover com um trabalho voluntário das pessoas. Quais políticas públicas ou ações vocês acreditam que deveriam ser implementadas ou fortalecidas para proteger melhor as mulheres negras e indígenas? Um dos objetivos que seja aqui do Instituto é fazer algo relacionado ao uso da dependência química. É uma das coisas que mais vulnerabilizam também as mulheres e que elas não têm quase nenhum apoio. Então, provavelmente, quem está com uso de mulheres, né, com as meninas e mulheres com dependência química, já passou por vários tipos de vulnerabilidade antes, e quando chega lá na rede, não tem um acompanhamento adequado, aí é mandado para uma daquelas comunidades terapêuticas, que assim, não são muitas, e ficam à mercê da vida. E a gente tem que ir atrás para tentar, né, fazer alguma coisa em relação a isso, mas que não tem um suporte para quem tem esse tipo de dependência, que muitas vezes é acompanhado de uma vulnerabilidade e a gente tem que destrinchar tudo isso. Sim. Quais estratégias o Instituto usa para fortalecer e para ajudar essas mulheres vítimas de violência? Quais estratégias? O Instituto usa para fortalecer emocionalmente as mulheres vítimas de violência. A nossa principal contribuição nesse quesito é o acompanhamento psicológico. O que a gente, né, a estratégia que a gente criou aqui é que as psicólogas atendem, assim, conforme a sua disponibilidade, né, porque não são muitos psicólogos que tem aqui, mas aqueles casos realmente muito emergenciais, a gente faz o atendimento presencial, online, e tenta dar seguimento. Mas normalmente quando abre aquele período de estágio, né, a gente recebe estagiário aqui no Instituto e eles fazem aqueles acompanhamentos mais longos, assim, mais 5 sessões por aí. E para alguns casos assim específicos, né? E dependendo muito do período que os alunos estão, eles pegam casos de menor grau ou maior grau. Quais casos de resistência e superação vocês poderiam compartilhar assim expor as mulheres que foram vítimas para inspirar também outras mulheres que também foram vítimas e que a gente possa ajudar? Uhum. Não, aqui já passou várias mulheres, né? Vários casos assim. Comigo, em meus casos, assim, passaram comigo eventualmente. Mas eu vou já citar alguns exemplos, mas assim, eu acredito que vindo dessa área de psicologia, até o próprio ato de vir aqui toda semana, conversar comigo e conhecer de novo, é um ato de resistência. De assim, ainda tô com ele, ainda tô morando com ele, ainda olho a foto dele, mas ainda assim tá aqui se dispor a ver suas próprias angústias como pessoa que tu não conhece já é um ato de tentar, né? E tem muitos casos de mulheres que assim, tentativas de suicídio, que mesmo assim, pelo simples ato de viver, já é um esforço grande, né?
E outros casos, assim, de mulheres tiveram acompanhamentos muito grandes, e não só pessoas que estavam em relacionamentos heteronormativos, né? Mulheres lésbicas também já tiveram acompanhamento aqui, sofreram agressões, suas parceiras, e depois de um longo período conseguiram se desvincular daqui, né? Outros casos demoram muito, mais de 5 anos no terreno, e às vezes vai, às vezes volta, né? Porque quando os agressores querem, eles conseguem ser bem chatos, ser bem persistentes. Sou ativo, né? Cultura e a identidade étnica racial das mulheres atendidas são respeitadas e valorizadas durante o acolhimento. São respeitáveis. Então, consegue me reformular essa pergunta? Como a cultura e a identidade étnico-racial das mulheres atendidas são respeitadas e valorizadas durante o acolhimento. Sobre os desafios e perspectivas futuras. Então, falando assim sobre, né, normalmente quem faz as supervisões e a clínica de psicologia fica comigo, né? Então, quando a gente faz os atendimentos psicológicos, às vezes vem realmente estagiários que são meio sem noção, sabe? Aí fica falando índio, aí fica usando termos pejorativos. Então, assim, a gente sempre tem que estar policiando para isso não acontecer, até porque a gente atende, assim, essas mulheres, né? Até as próprias ações sociais, elas também acontecem muitas vezes em comunidades mais afastadas, né? Então, assim, sabendo disso, assim que, tipo, já é estagiário, a gente tem que fazer essas orientações, né? Mas às vezes isso acaba sendo muito mais particular de quem atende. E ainda assim eu não consigo ter o controle, por exemplo, do que uma advogada fala. Ou do pensamento daquele grupo, até porque é um pouco separado até a área da psicologia do direito, assim, a advogados têm pensamento, aí a gente é psicologia do pensamento na nossa própria relação. Né? Gosto de falar assim da área da psicologia, eu sempre tento orientar, né? Pra tirar esses preconceitos também, né? Das orientações, olha, a gente vai pra comunidade, por favor, não faça isso, não faça aquilo, não fale dessa forma, isso daqui não é desse jeito, usar esse termo aqui não é um termo legal.